18h41, Radar de Notícias está de volta para o último bloco do último programa da semana, do último programa do mês de janeiro. Então, quando voltarmos na segunda, já estaremos em fevereiro, certo? E quem é o meu convidado? Bom, você que está desde o começo do programa já sabe qual é, mas na audiência rotativa, para você que está chegando agora, recebo com muito prazer e satisfação aqui na nossa bancada o vereador Alemão do Transporte, que retorna ao nosso programa, nosso primeiro encontro em 2026. Vereador, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco mais uma vez no Radar. Boa noite. Boa noite, André. Para mim é um prazer também estar com vocês aqui na bancada do Radar. Boa noite aos telespectadores aí que estão nos acompanhando. E é isso aí, vamos falar aí as demandas da cidade, André. Muito bem, vereador, vamos lá, muitos assuntos para tratar. Vamos começar, vereador, vamos começar do assunto que eu e o Léo terminamos falando, porque como eu citei, né, eu acompanhei um vídeo na rede social do senhor, em que o senhor esteve em algumas agendas com o secretário Giovanni para apresentar demandas, ouvir o que ele pensa, o que ele poderia fazer pela região. Mas como eu não tive a oportunidade de tratar desse assunto com o senhor, queria pedir para o senhor detalhar o que o senhor ou a população mais próxima do senhor, eleitores do senhor, pediram ao secretário Giovanni, o que o secretário se dispôs a fazer ou estudar a viabilidade de fazer. Conta para a nossa audiência, por gentileza. Pois é, André, o secretário esteve lá conosco ali no Parque Santos Dumont na última quarta-feira. A gente fez o convite, apesar de toda a equipe da SAR 21, que fica lá na nossa região, ser super competente, fazendo um trabalho excepcional lá na direção do Maia, o secretário Giovanni Sanches esteve conosco para ver, de fato, algumas demandas de atendimento que tem sido feito lá na nossa região, principalmente por consequência das fortes chuvas, na questão do desassoreamento de alguns córregos que nós temos na região e também das praças, que a gente vai fazer algumas revitalizações de praça, lá no Santos Dumont, Soberana, na região lá que a gente atua. E também, André, eu levei ele para fazer uma vistoria em um local que era um lixão a céu aberto, né? Era um ponto viciado de descarte de lixo, entulho e pontos de usuário de drogas. E lá, através da SAR, que é a pasta que ele administra, né? Ele é o secretário, foi feito todo a limpeza daquele local, recolheu todo o lixo, saiu mais de 10 caminhões de lixo na ocasião de lá, de entulho. E ali a gente está fazendo uma pracinha, um campinho, né? Um campinho raiz para a criançada. E o secretário foi lá ver esse serviço que foi executado. Ele ficou muito feliz, porque isso deixa a gente muito gratificante, né? Saber que a gente está conseguindo fazer um trabalho de cuidar, aonde era algo que era sombra e escuridão, vai virar um ponto de lazer e alegria para as crianças. Então, foi por isso que o secretário Giovanni Sanches esteve comigo fazendo essa vistoria lá no Parque Santos Dumont. Muito bem. Vereador, eu queria te ouvir sobre o seguinte aspecto. Nós temos visto aí a prefeitura arregaçando as mangas, trabalhando da forma que pode, que lhe cabe, principalmente, né? Claro que eu não estou falando que não há nada sendo feito no pré-chuva, mas quando acontece uma catástrofe, como aconteceu no domingo, a gente vê aquele trabalho emergencial do pós-chuva. Mas o que eu e o Léo temos falado bastante aqui no nosso programa? Da importância da nossa cidade avançar, não importa a gestão, não importa o prefeito, não importa o secretário, que a gente enfrente de uma vez por todas o assunto projetos estruturais de médio e longo prazo, para que a gente possa, quando tiver uma chuva, não ficar tão preocupado quanto nós ficamos. E a minha pergunta para o senhor é bastante objetiva. Na sua opinião, na condição de morador da nossa cidade e agora de parlamentar aqui de Guarulhos, em que a nossa cidade precisa avançar no ponto de vista das obras estruturais para combater as enchentes, para que a gente não fique preso nesse trabalho do pós-temporal? Muito bem, André. Por coincidência, eu estava indo para São Paulo na ocasião das chuvas e eu passei ali na Dutra no horário que estava alagado a concessionária
da GWM, né? E ali, André, eu costumo dizer o seguinte, de fato a gente tem que dar solução, né? É óbvio que a secretaria, o prefeito Lucas Santos, ele fez todo um trabalho de prevenção. Eu falo isso com propriedade, porque eu fiz vários ofícios pedindo o desassoreamento dos córregos próximos lá da região que eu milito ali no Parque Santos Dumont. São Geraldo, o São João, Córrego das Éguas no Munira, enfim. Todo esse trabalho foi feito, que foi uma prevenção. Ok. É óbvio que também a gente sabe que, infelizmente, parte da população acaba descartando lixo e entulho. A gente está também trabalhando em uma campanha forte de conscientização da população para que descarte os entulhos nos ecopontos ou no catatralha e o lixo no local adequado, nas lixeiras. Enfim, a gente até fizemos algumas lixeiras comunitárias para poder colocar os lixos enquanto os coletores passam e esse lixo não venha ir para a rua quando tiver a chuva, né? Ou seja, que não vá para os bueiros. Tudo isso é trabalho de conscientização, a prefeitura está fazendo a parte dela, né? Que é as prevenções, mas especificamente, André, aquela questão ali da Dutra, da Tancredo Neves, que houve o alagamento, tá? O meu ponto de vista ali é o seguinte, a nova Dutra, a CCR Motiva, ela é responsável por aquele problema, tá? Por quê? Porque ela tem a concessão, nos enfiou um pedágio de goela abaixo, punindo a população de Guarulhos e não fez nenhuma obra de contrapartida para a cidade. Ou seja, ali a gente sabe que toda a água, por mais que foi feito o trabalho, que foi muito bem feito, de prevenção, como a chuva foi muito forte, ela vai embora. E ali a tubulação, André, que passa por baixo da Dutra, ela não é suficiente, ela trabalhou como um funil, ou seja, e ali alagou e mais uma vez causando prejuízos para o pessoal ali da região da concessionária e para os moradores do Cocaia, que foi feita uma obra no Córrego dos Cubas, muito bem feita, porém não foi suficiente, por quê? Porque a água, ela travou lá na Dutra, na Tancredo Neves, ela não deu vazão para chegar lá no rio Tietê, passando por baixo da Via Dutra. Então, a CCR, a Motiva, que nos imputou aí um pedágio absurdo, o Free Flow, ela é responsável. Ela que tem que resolver esse problema para a cidade de Guarulhos, para que a população não sofra mais. Olha aí, tá vendo? Mais uma da Motiva, hein? Mais uma. Dizem que quando 3 vezes pede música no Fantástico, eu já não sei quantas músicas já dá para pedir, né? Já perdemos as contas aqui. O vereador foi muito bem em colocar o dedo nessa ferida. Agora, vereador, o nosso amigo Kleberson está aqui na nossa audiência e ele pediu para que nós toquemos num seguinte assunto aqui com o senhor. Diz o Kleberson para o senhor, solicitem ao vereador Alemão para cobrar a volta dos fiscais de trânsito nos terminais de ônibus. Eles foram retirados na gestão Gucci. Com a falta de fiscal de trânsito nos terminais, vira uma festa. As empresas fazem o que querem e o resultado que vemos são aglomerações nos pontos de ônibus da nossa cidade. Queria que o senhor falasse sobre isso. O que a população pode esperar? Podemos ter o retorno desses fiscais? Cleverson, o que acontece? Nós temos um sistema que assim, a tecnologia ela nos proporciona avanços, né? E com isso a gente tem o sistema de monitoramento em tempo real, que é o GPS. Que a Secretaria de Transporte, ela tem, a CEMOB lá, ela tem o monitoramento em tempo real, os agentes eles ficam monitorando em tempo real a operação do transporte coletivo, ok? Então, por isso que os agentes eles estão nas ruas para ajudar o trânsito, a fluidez do trânsito, não para fiscalizar a operação especificamente falando. Inclusive, eu estava chegando aqui no radar, teve um acidente aqui na Timóteo, e aí rapidamente os agentes de trânsito ali da STMU chegaram, já fizeram ali todo a prevenção para poder preservar lá a vítima que estava no chão, aguardando chegar ao SAMU. Então, o que acontece?
E temos lá a sala de monitoramento, que aí é controlado em tempo real e dialogado com as garagens. Ou seja, quando eles veem que a fila está muito grande, por exemplo, eles já conseguem se comunicar com as garagens e as garagens dão uma solução. Porque às vezes pode ser um trânsito mesmo que faz com que acabe atrasando ali ou dificultando a vida dos passageiros. Dizer que vai haver mudança, nós estamos propondo mudança na operação, né, de fato. Eu imagino que a partir de março aí a gente vai conseguir dar uma melhoria aí no atendimento para a população, na questão de diminuir o tempo. Chegaram ônibus, micro-ônibus novos, chegarão ônibus novos, todos com ar-condicionado. Então, já quero aqui também parabenizar o secretário de Transporte, João Araújo, que, do meu ponto de vista, está fazendo um ótimo trabalho em frente à Secretaria de Transporte. Mas um pouco é isso, né? Inclusive, também aqui já quero aproveitar e me solidarizar com o motorista da empresa de ônibus Vila Galvão, que foi brutalmente agredido, verbalmente e fisicamente, por duas passageiras, porque ele não quis, não, na verdade eles são treinados para isso, capacitados para não colocar a vida dos passageiros em risco, e ali ele viu que estava tendo um princípio de alagamento, poderia colocar a vida dos passageiros em risco, e ele parou para que abaixasse a água, e por consequência disso, ele foi brutalmente agredido por duas passageiras. Então eu me solidarizo com esse motorista e com todos os outros, que a gente sabe que é uma profissão extremamente estressante, viu, André? Sim. Ser motorista. Vereador, já que nós entramos no campo do transporte público, eu acho que nós temos uma oportunidade importante de ouvi-lo, já que o senhor tem profundo conhecimento de causa nesse setor, sobre o preço das passagens. Porque na virada de 2025 para 2026, o guarulhense recebeu essa notícia de que a tarifa subiria para R$ 6,20. Aliás, tem um vídeo nas nossas redes sociais, entre no nosso Instagram, @radar de notícias, tem um vídeo em que este que vos fala explica quem é que foi o pai da criança por trás do 6,20. Dito isso, voltando aqui para não perder o fio da meada, queria que o senhor falasse sobre isso, né? Porque só para dar um spoiler para quem vai conferir o nosso vídeo, que eu tenho certeza que você que está me ouvindo vai fazer isso, no decreto em que o prefeito Lucas Sanches oficializa ali o 6,20 como valor, a própria prefeitura reconhece que o custo individual do passageiro está na casa dos R$ 8,50. Perfeito. Ou seja, a conta já não fecha, mesmo no 6,20. Então, o custo é alto, ainda está deficitário, mas a população se queixa de ver o preço aumentar sem que necessariamente acompanhe na mesma medida a melhoria no serviço. O que o senhor tem a dizer para essa população, para a população que virou o ano com esse pensamento de ter sido penalizada com o aumento dessa tarifa? André, primeiramente quero justificar que não houve um aumento de tarifa. Na verdade, houve uma equação e um ajuste da tarifa no que tange o seguinte: tinha 3 tarifas, que era 5,10 para quem pagava no cartão cidadão, 5,30 quem pagava no dinheiro e 6,20 para o Vale Transporte. Então, por determinação judicial, o juiz falou, olha, tem que equalizar, a tarifa tem que ser única, você não pode ter 3 tarifas na cidade. Consequentemente, o prefeito Lucas Sanches equalizou, através do decreto, a tarifa a 6,20, que era o valor do Vale Transporte. Mais uma vez, deixando claro, por determinação judicial, de fazer a equação. Ah, mas por que não a 5,10 ou 5,30, por exemplo? Por quê? Como você mesmo falou, o custo hoje atual está em 8,50. Então, se abaixa para 5,10, por exemplo, o subsídio que a prefeitura aporta, que já está alto, aumentaria muito mais, né? Então, equalizou a 6,20, que já era a tarifa que aplicava-se por Vale Transporte, que é a maior contingente de pessoas que utilizam o transporte, são provenientes do Vale Transporte, ok? Então, simplesmente foi equalizado. E outra, foi através do decreto do prefeito Guti. Não foi o prefeito Lucas Sanches que determinou a 6,20. Foi na gestão do ex-prefeito Guti.
Agora, o que a prefeitura, o prefeito Lucas Sanches e o secretário João Araújo têm feito e vai acontecer? É a modernização do transporte. Né? Como eu falei, este ano vai ser entregue, praticamente 50% da frota será renovada. Todos ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, tomada USB, enfim, padrão, qualidade que a população merece. E, obviamente, também que nós estamos propondo aí, como eu já falei, com o secretário João Araújo, a diminuição no tempo, ou seja, até fiz a proposta do bairro a bairro, para que a gente consiga dar um atendimento melhor no deslocamento da população entre bairros. Porque o que precisa ser feito, André? Hoje, as obras da Sabesp estão impactando muito a vida das pessoas, no contexto geral, por conta do trânsito. Então, o ônibus, ele sai do bairro e vai para o centro, por exemplo. Se o normal seria ele gastar 1h, 1h20, por exemplo, ele está gastando mais de 2 horas por conta das obras. Ele fica parado no trânsito. E um outro agravante também, os comandos que têm sido feitos, prejudicando a população no horário de pico. É uma tese que eu também bati muito. Então, tudo isso tem atrapalhado a vida dos usuários do transporte. Então, o secretário João Araújo, vamos ali implantar o bairro a bairro, algumas demandas, para encurtar esse tempo. E o pessoal que for para o centro, a proposta deste vereador aqui, uma indicação que a gente tem feito é o quê? Faixa exclusiva ou os corredores de ônibus, para que a gente consiga dar uma fluidez melhor. Vereador, tenho 2 perguntas para fazer para o senhor para a gente encerrar nossa entrevista e desde já te agradeço pela sua presença aqui conosco nesse último programa da semana. Como eu disse, né, no começo da nossa entrevista, quando nós voltarmos aqui à bancada já estaremos em fevereiro e logo no dia 2 de fevereiro já temos a primeira sessão pós-recesso. Pergunto para o senhor o seguinte, a primeira pergunta. Depois de um ano bastante conturbado, com muita briga, muita confusão, episódios que atrapalham, sem dúvida nenhuma, os bons vereadores, na opinião do senhor, o que tem que ser prioridade da Câmara e como que os vereadores, os parlamentares sérios pretendem fugir dessas armadilhas, dessas picuinhas que não levam nada a lugar nenhum? André, de fato, nós vamos ter aí eleições esse ano e teremos aí alguns colegas que possivelmente serão candidatos que irão trabalhar em cima da polarização. E isso vai, no meu ponto de vista, atrapalhar os nossos trabalhos. Vai travar em relação à polarização. Então, eu acho que é o seguinte, nós temos que sair da polarização e focar, de fato, o que a cidade precisa. É deliberar os projetos e aprovar as leis. Como que a gente vai fazer isso? Olha, acho que o presidente Martello, ele será a pessoa fundamental para que a gente consiga ter uma boa condução dos trabalhos na Câmara. Ele é o presidente. Então, se ele vê que a sessão está sendo travada por pautas que não têm relevância com a cidade, que não têm importância para a cidade, eu acho que ele tem que pôr a mão e conduzir a Câmara para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, que é o que a gente quer. Desenvolver o nosso trabalho de uma forma correta ali, aprovar, por exemplo, eu fiz vários projetos. Infelizmente, não consegui aprovar nenhum projeto. Foram todos deliberados. Agora está para as comissões aprovar ou não, enfim, fazer os encaminhamentos, os apontamentos, voltar para as sessões e serem votados. Então, eu acho que vai ter muita polarização. O presidente Martello ele vai ter que agir muito para que a gente consiga ter sessão da forma que a gente precisa ter. E já que o senhor falou de projeto, a minha última pergunta é justamente sobre esse tópico. Tem algum projeto engatilhado novo? O senhor citou projetos deliberados que agora ainda vão tramitar para analisar o mérito. Mas tem algum projeto aí em vias de sair do forno que o senhor pode antecipar aqui para a nossa audiência? Tem. Eu estou com um projeto que é para criar os jardins para captação de chuva. Pensando que a gente está sofrendo muito com alagamentos na cidade, então eu estou colocando um projeto para que a gente crie jardins ou calçadas e a gente consiga captar a chuva, fazer para que essas chuvas não venham causar os alagamentos para a cidade. Tá? Com a minha equipe, já está fazendo toda a elaboração
e a gente consiga, agora voltando, colocar para ser deliberado pela Câmara. Seria algo como uma espécie de bolsão para... Seria algo, você tem, aonde você comportar as calçadas, a gente coloca jardins, e aonde não comportar, a gente coloca nos canteiros da cidade, para que a gente consiga receber essa água da chuva e ela não... Porque o que acontece no transbordamento das águas, nas enchentes? É muito concreto, é pavimento e não tem para... Aí a água ela vai... Não escoa. Não escoa, ela não vai para a terra. Ela vai para os bueiros, se tiver entupidos, ela vai criar o alagamento. Então, se a gente cria os jardins ali nas calçadas e nas vias aonde comportar, a chuva ela vai para a terra e ela vai diminuir os alagamentos da cidade. Maravilha, vereador. Olha, parabenizo o senhor pela iniciativa. Eu não tinha entendido na primeira resposta do senhor, por isso que eu fiz questão de pedir esse detalhamento, mas projeto arrojado, mas ao mesmo tempo necessário, né? E aí eu tenho a obrigação aqui de fazer esse elogio, porque se o nosso programa tem, nos últimos dias, nas últimas semanas, cobrado essas propostas que ao mesmo tempo são arrojadas, mas que vão contribuir para que no médio e longo prazo Guarulhos deixe de se tornar notícia por essas tristes notícias, esse projeto do senhor tem tudo a ver, pode ser uma bela saída aqui para a nossa cidade, então fica aqui o elogio à iniciativa do senhor. Muito obrigado. É isso, vereador, 19 horas mais 2 minutos, quase 3. Vamos encerrando o nosso programa aqui, quero agradecer ao senhor, fica à vontade para mandar um último recado para a nossa audiência, algum assunto que o senhor eventualmente veio preparado para falar, que as minhas perguntas não lhe permitiram abordar, mas quero lhe agradecer primeiro pela presença, por sempre aceitar o nosso convite aqui. Desejo ao senhor um ótimo trabalho e um bom retorno às sessões da Câmara, que seja um 2026 muito produtivo e que o senhor possa conseguir continuar emplacando os debates e os projetos que tenho certeza que vão engrandecer aqui a nossa cidade. Obrigado pela presença. Muito obrigado, André. Parabéns aí pelo trabalho de vocês aqui no Radar de Notícias. É um programa que eu não tenho dúvida que a audiência é muito grande, porque vocês levam a informação que a cidade, que os munícipes precisam ouvir, né? De fato, a gente falou bastante aqui, entramos no tema do transporte, entrando no tema das enchentes, enfim, mas especificamente ali para o pessoal do Parque Santos Dumont. Em breve vocês vão ter boas notícias, novidades, praça esportiva para vocês ali do Parque Santos Dumont. Vocês sabem que eu adoro esporte, futebol de várzea. Sábado começa a Copa Noroeste lá em São Paulo. Somos atual campeão, o Esquadrão, meu time, atual campeão da Copa Canaria, o Cinquentão, e vamos iniciar. Então eu adoro futebol e em breve os esportistas da região ali, todo o entorno de São João, Parque Santos Dumont, os bairros próximos, terá novidade ali com a praça esportiva. E feliz ano novo para todos vocês. Muito bem. Vereador, só para não perder a piada, tem o Esquadrão atual campeão, tem algum centroavante aí para mandar para o Santos, não? Porra, cara, é cinquentão. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Acho que o Gabigol vai dar conta lá. Não, mas o Gabigol nem começou o ano, já está machucado. Então pode ser um ponto esquerda. Se tiver um ponto esquerda. Vai ter o Bozó lá. Bozó? Alô, Bozó, manda um currículo lá. Abraço. Santos Futebol Clube, @Santos, sei lá, faça alguma coisa. Alô, Marcelo Teixeira, contrata o Bozó, que com esse time aí a gente vai para a Série B, tá bom? Vereador, obrigado pela sua presença, desculpe aí a palhaçada no final, Imagina. Mas é porque o Santos vai me matar qualquer dia desses, viu? E a gente tem que extravasar. Bom, vamos embora, voltaremos na segunda-feira, 18 horas, dia de Rabi Kalil, dia de sessão da Câmara. O que será que vão fazer com os mais de 200 requerimentos do vereador Geleia? Descobriremos segunda-feira. Obrigado pela sua audiência. Foi um prazer tê-los aqui. Ótima noite e até segunda-feira. Um abraço. No ar, Radar de Notícias.